Fala aí, pessoal, iniciando mais uma aula sobre o Teorema de Pitágoras. E nesse vídeo eu quero fazer com vocês dois problemas que envolvem esse assunto e apareceram aí em provas antigas do Enem. Vamos lá? Começando por esse primeiro, que fala o seguinte: a figura ao lado, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... E aí nós temos 5 alternativas de resposta. Observe pela figura que o corrimão tem um pedaço totalmente reto e ele muda em duas posições, uma no início e uma no final, com medidas de 30 centímetros. Porém, na parte em que ele é reto, onde está escrito corrimão, você repara que é formado um triângulo retângulo. E com base nesse triângulo retângulo, nós podemos usar o Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, olha só. Você, para usar o Teorema de Pitágoras, o que você precisa saber? Primeiro, que esse ângulo aqui é um ângulo reto e que esse pedaço aqui do corrimão, vamos botar aqui, marcar, que começa aqui e termina aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo. Essa hipotenusa, como a gente pretende calcular o comprimento dele, a gente não tem essa medida, eu vou chamar de x. Por outro lado, aqui nessa parte do triângulo, você observa que mede 90 centímetros, enquanto que aqui embaixo é a parte que você pode calcular utilizando as medidas dos degraus. Repara que cada pedacinho do degrau, né, cada degrau aqui, tem 24 centímetros. Então, eu vou ter 24, 24, outro 24 aqui, outro aqui e mais um no final. Então, eu tenho 5 pedacinhos aqui que medem 24 centímetros. Ou seja, esse lado aqui do triângulo retângulo, que seria o outro cateto, ele mede 24 vezes 5. Vamos anotar aqui. Aqui nós temos 24 vezes 5. Já aqui do lado, a gente já sabe a medida, que são os 90 centímetros. Sabendo esses valores, a gente pode calcular o valor do x, lembrando que o Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 90 ao quadrado mais, e aí tem que resolver aqui, né? 24 vezes 5, que é 120, então mais 120 ao quadrado, ok? Lembrando que a pergunta fala em metro, né? Porque as alternativas todas aqui estão em metro e as unidades no desenho estão em centímetros. Calculamos tudo em centímetro normalmente e lá no final a gente se preocupa com a conversão de medida, ok? Então vai ficar x ao quadrado igual a 90 ao quadrado, que é 8.100. Já 120 ao quadrado vai ser 120 vezes 120, que vai dar que vai dar 14.400. Somando esses dois valores, eu tenho os dois zeros aqui no final, né, que a gente soma, não muda nada. 4 mais 1, 5. O outro 4 aqui, mais o 8, 12. E aí, como vai subir 1 com 1, fica 2. Então, o x ao quadrado é 22.500. E aí, para eu determinar o valor do x, eu preciso calcular a raiz desse 22.500. Quando é um valor assim muito grande, aqui nesse caso eu já sei que vai ser exato, eu posso tentar buscar simplificar aqui esses dois zeros, por exemplo, é a mesma coisa que eu fazer 225 vezes 100. E é que torna muito mais fácil o meu cálculo da raiz, porque a raiz do 100 é 10 e a raiz do 25 é 15. Então fica 15 vezes 10, que é 150 centímetros a medida desse pedaço do corrimão. Como ainda tem esse pedaço aqui de cima, que é 30, e esse pedaço aqui de baixo, que também é 30, somando 30, 30, 60, com mais o 150, vamos botar aqui que o corrimão
ele tem um total de 210 centímetros. Como a minha alternativa está em metro, eu passo de centímetro para metro, né? Basta você dividir isso daqui por 100 que você vai obter o valor em metro, que é 2,1 metros. Alternativa D é a resposta desse problema. Ok? Mas vamos fazer um segundo problema que também apareceu no Enem aí em um dos anos anteriores. E esse problema diz o seguinte: a unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede essas X polegadas, conforme a ilustração. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento C pela altura A proporção 4:3. Ele precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em um estante para exposição. A tela dessa TV tem medida do comprimento C igual a... E aí nós temos aqui as alternativas de novo. O que significa quando ele fala aqui que tem a razão de comprimento pela altura a proporção 4:3? Significa que quando você faz essa razão, né, essa divisão do comprimento pela altura, o resultado é uma fração 4/3, ok? Ele quer calcular o comprimento C, então ele quer saber o valor de C para que você possa colocá-la numa estante. O que nós vamos fazer? Nós podemos multiplicar aqui cruzado, né? Então, C vezes 3, que vai dar 3C, e o 4 vezes A, que vai dar 4A. Até aqui, não soluciona muito o nosso problema de precisar saber do valor do C. Só que se você reparar, a diagonal dessa tela retangular, essa diagonal C aqui, ela acaba dividindo a tela, o retângulo, em um triângulo, que também é um triângulo retângulo, assim como lá no caso do primeiro problema. Então, a gente pode utilizar a relação do Teorema de Pitágoras nesse caso, onde o meu x será a hipotenusa, então x ao quadrado, o C e o A são os catetos. Então, C ao quadrado mais o A ao quadrado. E aí precisamos substituir essas letras por algum número, só que como ele quer saber o valor do C, é o C que eu vou deixar ainda como sendo C, não vou substituir por nada, porque eu quero saber o valor dele no final do problema. Então, o X, tudo bem, ele diz que a TV tem 20 polegadas. Como a polegada é a medida da diagonal, eu vou trocar o X pelo 20. Então, fica 20 ao quadrado. Agora, com o C e o A, o que eu vou fazer? Eu vou deixar toda essa expressão só com a letra C. Para isso, eu tenho que tirar esse A daqui e substituir ele utilizando essa expressão aqui que a gente acabou de montar. O que é o A? Aqui nós temos 4A. Eu vou pegar esse A aqui, esse 4 que está multiplicando, e passar para cá, dividindo, ficando 3C dividido por 4. Isso é igual ao A. Então, agora eu pego essa fração aqui que está com C e troco esse A por ela, ficando C ao quadrado mais 3C sobre 4 ao quadrado. E aí, a nossa expressão agora contém apenas a letra C. Se torna uma equação onde eu vou descobrir o valor da letra C. Vamos seguindo aqui, então. O 20 ao quadrado é 400, igual a C ao quadrado, mais... Aqui temos que resolver, né? 3C ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. O C fica ao quadrado. E embaixo, 4 ao quadrado é 16. Vamos passar aqui para outra parte de baixo, né? Que já estamos ficando sem espaço. Então, eu tenho 400 igual a C ao quadrado mais 9C ao quadrado sobre 16. Beleza? E aí, para resolver isso daqui, como a gente tem um denominador 16 e os outros não têm esse denominador 16, eu tenho que colocar todo mundo
sobre o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar aqui tudo por 16 em cima. Vai ficar 400 vezes 16. Vamos fazer aqui na parte de cima, só para a gente ganhar espaço. Então, eu vou multiplicar. Vou botar aqui de outra cor, só para diferenciar. Eu vou multiplicar o 400 pelo 16 e o c ao quadrado também pelo 16, ok? Então, 400 vezes 16 vai dar 00, né? 4 vezes 6 é 24, subiram 2, fica 6.400, igual a 16c ao quadrado mais 9c ao quadrado. Quando eu faço essa multiplicação pelo 16, eu coloquei todo mundo sobre o mesmo denominador, 16. Tá? Eu multipliquei aqui embaixo também. Eu vou voltar um pouquinho, só para o pessoal que não entendeu o que eu fiz aqui. Quando não aparece nenhum número embaixo, significa que você tem um denominador 1, certo? Lembram disso? Então, eu multipliquei todas essas duas partes pelo 16, tanto em cima quanto embaixo, para que eu tenha uma fração igual a essa daqui, com o denominador 16, tá bom? E aí, a partir do momento que aqui embaixo fica tudo 16, que seria o caso aqui, eu não escrevi, mas eu vou escrever só para explicar, ficaria todo mundo sobre 16, isso daqui você pode cortar, tá? Quando todos eles têm o mesmo denominador. Então, a gente tem aí agora uma expressão mais simples para estar lidando, que nós tínhamos no início. Basta você somar o 16c ao quadrado com 9c ao quadrado. Vou repetir o 6.400 aqui. Então, fica igual a 25c ao quadrado. E aí, esse 25 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Aqui agora, o 25 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Agora eu já vou aqui escrever bem perto da resposta. Vamos no final. 6.400 dividido por 25 é o nosso c ao quadrado. Isso significa que o valor de c é a raiz quadrada do resultado dessa divisão, de 6.400 por 25. Essa divisão dá 256. E a raiz de 256 é o número 16. Significa que o comprimento é 16. Só que lembra lá no início, essa conta toda que nós fizemos, na hora que pegamos o x, a diagonal, nós pegamos o 20, que é em polegadas. Então, esse c que nós achamos, ele está em polegadas. Muita gente, de maneira errada, pode acabar marcando aqui a letra B, por achar que o resultado final seria 16. Só que não, porque ele pede em centímetro. Então, o que eu vou precisar fazer? Passar esse valor de polegada para centímetro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 16, que é o meu resultado em polegadas, e multiplicá-lo pelo valor de cada polegada, que lá em cima no problema ele fala que é 2,54 centímetros, ok? Então aqui nós precisamos fazer essa multiplicação para aí sim achar o resultado desse problema. Você já pode perceber que você já exclui, né, o 16 como resposta, o 12 também, porque se você está multiplicando isso daqui por 2, alguma coisa, certamente é maior do que 12, não é o 16, é maior do que 30, porque 16 vezes 2 é 32, então é um pouco maior. E aqui você está multiplicando por praticamente 2,5. É 2,54, então um pouquinho a mais. Pensa comigo, se você está multiplicando por 2,5, só por 2, seria 32. Mais meio do nosso 16 seria mais 8, ou seja, 40. Como é um pouquinho mais, tem mais 4 centésimos aqui, o resultado final também vai ser um pouquinho mais do que o 40.
ou seja, a nossa alternativa correta é a letra D, 40,64. Tá vendo que nessa questão não precisamos nem ficar, né, fazendo a conta exata, muitas casas decimais. Sempre se atentem a isso. Questões no Enem, eles não priorizam tanto assim que você saiba fazer cálculos longos, complicados, com números quebrados. Intuitivamente você consegue identificar a alternativa correta. É só usar um pouquinho da álgebra, tá bom? Então fizemos dois problemas aqui que apareceram no Enem. Um problema rápido, direto ao ponto, que foi o nosso primeiro probleminha da escada, que foi bem tranquilo, e o nosso segundo problema que exigia aí um pouquinho mais de interpretação, um pouquinho mais de manuseio da álgebra para aí sim utilizar o teorema de Pitágoras. Espero que tenha ficado claro a solução desses dois problemas. Assistam de novo para tentar entender algum pedacinho que ficou faltando, principalmente desse segundo problema, que eu sei que ele é um pouquinho mais bem elaborado, tem muitos detalhes aí que tem que prestar atenção. E eu vejo vocês em um próximo vídeo, em uma próxima aula. Até!